Eu vou falar aqui hoje sobre um dos bancos fintechs que estão mais em evidência no nosso Brasil aí. Automaticamente, para quem não sabe ainda o que é um banco digital, eu vou especificamente falar aqui do Nubank, que é o roxinho que normalmente as pessoas falam aí. Se você buscar na internet, na rápida busca o maior banco digital do Brasil, vai ser esse, tá certo? Não que não existam outros, tem outros bancos digitais no Brasil que já estão também há bastante tempo operando, mas esse em específico, eles são dois quesitos que ele, vamos dizer, se destaca. A primeira coisa que se tornou o banco mais valioso da América Latina e, consequentemente, do Brasil, até mesmo mais valioso do que os bancos tradicionais. Ele está em primeiro lugar em valor de mercado aí, acima do valor de mercado de um dos bancos tradicionais do Brasil, que é o Itaú, que tem mais de 100 anos aí. E esse, em específico, ele não tem nem 10 anos de vida e já se tornou uma fintech bem conhecida aí do público, principalmente do público jovem. A questão, como eu disse, são duas situações. Em valor de mercado se tornou o primeiro, né, da América Latina, e também em número de correntistas é o primeiro do Brasil aí, na frente de vários outros bancos digitais. Não está ainda em condições de ganhar aí número de correntistas de bancos tradicionais, como o Caixa Econômica, o banco, enfim, os outros bancos, mas é o banco digital que mais se destaca em número de correntistas aí, bem acima do segundo colocado aí, vocês terem, para terem uma ideia, o banco Nubank hoje conta aí, segundo a própria instituição, com mais de 40 milhões de clientes, enquanto o segundo colocado ainda não está na metade disso, né? Não chegou aí a 20 milhões, tá certo? Então, eu vou mostrar a vocês aqui o valor de mercado e onde ele foi listado. Basicamente, essa fintech abriu, listou as suas ações nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui, em específico, qual é o valor de mercado dela, tá certo? E aí vamos mostrar aqui o que é essa instituição, sabe? Tudo bem? Aqui, olha só, abri aqui no Google, só colocar Nubank aqui, já achei aqui os dados, as características da fintech, ou no caso, como está aqui, também é uma startup, né? Então vamos lá. Ela é uma empresa, né, startup brasileira, pioneira no segmento de serviços financeiros, atuando como operador de cartões de crédito e fintech, com operações no Brasil, sediada em São Paulo. O que eu acho super interessante é que nosso Brasil é da seguinte forma: os brasileiros normalmente não encontram, às vezes, forma de criar as suas empresas de grande valor agregado, né? E pessoas vêm lá de outros países e criam aqui grandes empresas, como esta aqui, a Nubank, assim como tem outras que são criadas por pessoas que vêm de fora e certamente levam daqui os louros, né, digamos, dos recursos financeiros dos brasileiros que não conseguem, às vezes, em muitos momentos, ver as oportunidades. Não os culpos, né, ou até mesmo não culpo a mim mesmo nesse sentido, porque às vezes a gente tem uma visão muito limitada ou até mesmo tem aquela questão impregnada de imaginar que o Brasil é pouca coisa que dá certo, mas tenho para afirmar, assim como esta instituição, existe a Crefisa, existe outras grandes instituições aqui que foram criadas enquanto startups que são destaques hoje no Brasil aí, até expandindo, e que com, digamos, um grande número de funcionários e também grande número aí de recursos aportados nelas e elas estão em franca expansão, tá certo? Então, vocês vejam aqui que como por ser uma fintech, ela não se utiliza de muitos funcionários, né, muito embora aqui esteja mostrando 2.500, mas se você levar em consideração que tem 40 milhões de correntistas, isso aí seriam poucos os funcionários. E vamos buscar aqui também o valor de mercado dela. Basicamente, eu vou mostrar direto aqui numa plataforma onde a gente já percebe o valor de mercado listado lá nos Estados Unidos, certo? Então eu vou mostrar aqui numa plataforma que tem condições de vermos lá o valor que ela tem lá por estar listada lá, né?
Então vejam vocês que aqui até uma coisa que eu estou pontuando, e aí vocês podem fazer perguntas ou afirmações ou questionamento em relação a isso, sobre as oportunidades que muitas vezes a gente perde, né? E vamos olhar lá no final. Essa aqui é uma plataforma que eu utilizo às vezes para operações simuladas e também operações que eu cadastro carteiras aqui para fazer, no caso, análise de ações ou ETFs, BDRs, tá certo? Mas vamos olhar aqui especificamente o Nubank. Então, aqui está conforme os tickers da empresa, certo? Lá nos Estados Unidos, se formos abrir aqui, ela está apenas como nu. Usando a plataforma de algumas corretoras lá, nu já aparece, vai mostrar ali que é uma empresa, uma holding, né? Nu Holding, e basicamente que é uma empresa brasileira. Então vamos olhar aqui, o que nos importa é o seguinte, lá é em dólares. Vejam os senhores aqui que é 43,3 bilhões de dólares. É o valor de mercado da instituição listada nos Estados Unidos. Se formos fazer a conversão aí para reais, basicamente por termos aí um câmbio neste momento em torno de 5,50, chegaríamos aí acima de 200 bilhões de reais, certo? E aqui nós temos aqui o número de ações negociadas no dia, enfim, não é o que eu estou abordando aqui. E a receita dela, quanto foi, né? 1,26 bilhões, enfim. Temos vários dados aqui que a gente pode aproveitar para observar qual é a linha de, no caso, a atuação de certa empresa. Então, olhando ali, o ticker eu olhei nos Estados Unidos, e se formos olhar aqui, existe, na nossa Bolsa Brasileira, existe hoje o certificado de ações. Então, vejam vocês que nos Estados Unidos ela vale 9 dólares. Isso aqui é em dólar lá o valor da cotação. Você pode fazer, tendo conta corretora lá nos Estados Unidos, o ticker é nu e você vai comprar pagando 9 dólares. E se você tiver conta no Brasil, basicamente você poderá também investir na empresa. Ela foi aqui listada em 6 certificados de ações, no caso, dividido uma ação listada nos Estados Unidos, dividido em 6 certificados. Então, aqui nós temos o ticker para compra no caso, BDRs aqui no Brasil, você vai pagar R$ 8,34. Se você pegar esse valor de 8,34 vezes 6, você vai chegar em valores em reais lá. E aí você vai, no caso, ver quanto estaria custando em reais uma ação dessa, no caso, instituição, que é o Nubank, tá certo? Então, só falando aqui em específico, pessoal, eu quero que vocês podem fazer aí as suas perguntas sobre a instituição e o que vocês acham, e eventualmente se você tem conta em uma instituição, em uma fintech aí, e às vezes já está abandonando aí os bancos tradicionais. Podem comentar aí abaixo para a gente bater um papo, tá certo? E aqui está aqui o valor da conversão em dólar. Vejam os senhores aqui, se a instituição hoje vale nos Estados Unidos 40 bilhões, né? Vamos olhar ali. 40 bilhões de dólares. No Brasil, o valor dela em reais é 240 bilhões, ponto 35. Isso seria fazendo a conversão pelo número de ações, tá certo? No caso aqui em específico, ela mostra aqui o número de ações listada ou de ações que está que foi dividida a empresa, certo? Então nós temos um número de 4 bilhões 636 milhões 239.757 ações, certo? Mas se você fazer esse valor pelo valor da cotação de R$ 8, estaríamos aí divergente na hora de você fazer a avaliação da empresa. Mas, com certeza, quem faz investimento, quando você está investindo em BDRs, você já tem que ter a consciência que você não está investindo em uma ação no Brasil. BDRs aqui hoje tem, da maioria das empresas grandes dos Estados Unidos, a B3 tem hoje aqui para venda nos seus, no caso, na sua plataforma. E aí, dependendo da sua corretora, você terá acesso a essas
BDRs, tá certo? Como eu já comentei ali, é uma empresa que hoje é a mais valiosa do mercado brasileiro. Se nós formos olhar aqui, ó, podemos dar fazer um efeito de comparação. Vamos colocar o Itaú aqui. Lembrando que o Itaú será um banco que ele vai ser em reais o valor de mercado dele, tá certo? Então vou colocar aqui, ó, como comprei 10 ações aqui, apenas para nós vermos ali que podemos abrir e fazer a comparação em relação ao valor de mercado. Vejam vocês que as instituições das fintechs que estão sendo criadas no Brasil ou eventualmente até no mundo, elas geralmente acabam, assim como, por exemplo, o Uber, assim como enfim, algumas outras empresas, o Facebook, a se tornar, digamos, a base do mercado, que é o caso que está acontecendo com o Nubank, certo? Então vamos ver aqui, ó, o Itaú o valor de mercado é em reais, ele está na Bolsa Brasileira, ele vale aqui 214 bilhões, certo? E o Nubank, lá nos Estados Unidos, o valor de mercado é 43 bilhões. Convertido para reais, é 240 bilhões o valor dessa fintech no nosso país, tá certo? Então, eu vou falar para você que não tem conta em banco digital, que é super seguro, assim como uma instituição tradicional, para quem às vezes ainda não conhece, né, fintech ou, no caso, startup. Assim como o banco Nubank, existem outras instituições no Brasil, não é só ela, existe como exemplo Inter, a XP, Modal, também são bancos digitais aí que veio para, no caso, fazer uma disrupção dessas instituições bancárias da forma tradicional das pessoas movimentarem seus recursos. E basicamente, com certeza aí, para quem utiliza para fazer investimento, às vezes não, muito embora agora o Banco Nubank ele tem uma corretora que ele está dentro, eu não posso aqui dar o meu testemunho de como ela funciona, se é boa ou ruim, porque eu não tenho conta no Nubank, só estou relatando, eu tenho conta no Inter. E aí, Banco Inter, Banco Modal e Banco XP, que não eram anteriormente bancos, né? Se tornaram há pouco tempo aí. Eu iniciei lá há mais de 6 anos com conta em corretora, né? Era tudo digital, não há, digamos, unidade física dessas instituições, né? E hoje já se tornaram já basicamente em princípio aí bancos também, como é o caso da Modal, da XP e o Banco Inter, que eu estou com conta há mais de 2 anos, é o segundo colocado aí em número de correntistas no Brasil e ele é um banco digital. Basicamente, então, a gente tem que ver aquilo que nos proporciona o melhor atendimento. Para aquelas pessoas que precisam receber salário, precisam fazer uma folha de pagamento, enfim, bancos digitais aí veio para atender muito bem, com certeza, as pessoas nesse sentido. E para quem vai investir, é buscar uma boa corretora para poder operar aí, que não tem, digamos aí, muito, digamos, latência, né? Porque é o caso de você operar, às vezes fazer day trade ou swing trade, e a corretora não atende a suas necessidades. E às vezes o banco digital, muito embora com grande quantidade de correntistas, não vai lhe atender no momento que você precisa de uma boa corretora, tá certo? Mas aí eu te falo, você já tem conta em banco tradicional? Tem conta em banco digital? Comenta aí. E uma coisa super importante, compartilhe o vídeo, porque o YouTube vai ranquear melhor o vídeo e vai distribuir mais para quem precisa saber mais sobre bancos digitais, tá certo? Se inscreva no canal e comente aí abaixo. E super importante, aperte no sininho aí, clique no sininho para ser notificado de todos os vídeos que a gente fazer e, no caso, você ficar a par de algum assunto que venha te interessar, tá certo? Esse vídeo também pode ser aí postado em outras redes sociais e aí também vou pedir que você pode fazer aí se inscrever ou seguir e também você compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse material e também possam utilizar para efeito de conhecimento, tá certo? Então, era só isso, até mais.